Hi guys, eu sou a Teacher Eduarda e hoje a gente vai falar do Future Perfect. Mais um tempo futuro. A gente já viu vários, mas agora entra ele e depois tem mais um pra gente ver também. Então, antes de a gente entrar no conteúdo desse vídeo, não esquece de dar um like aqui nesse vídeo, comentar depois, se tiver dúvidas, sugestões, pode deixar ali. Se inscreve no canal, dá um like lá na página no Facebook, segue a gente no Instagram também, certo? Então, vamos lá, mais um tempo futuro. A gente já viu Future Simple. A gente viu o Future Simple, a gente viu vários tempos de como usar o presente como futuro. Agora a gente vai ver então o Future Perfect. Tá, Perfect, isso lembra alguma coisa, né? A gente já viu o Present Perfect, a gente já viu o Past Perfect. Então, o que eles têm em comum? É o uso de verbo auxiliar e depois o quê? O particípio. O verbo na terceira coluna vai ser necessário aqui para o Future Perfect. Então, lembra que eu falei que logo que a gente começou a ver o Present Perfect, isso ia aparecer mais vezes? Até no futuro a gente vai usar a terceira coluna. Mas afinal, para que a gente usa o Future Perfect? A gente vai falar de ações que a gente espera ou planeja que vai ter terminado em determinado ponto do futuro. Ai, meu Deus. Calma, vamos ver isso aí. Então, a gente vai precisar de verbos auxiliares em afirmações, negações e interrogações, como os outros tempos que a gente anda vendo. Ações, então, que a gente vai esperar que tenha terminado em determinado tempo do futuro. Tá? O que isso significa? Eu espero que amanhã eu já tenha terminado de ler esse livro. É isso, tu vai indicar uma data futura, pode ser amanhã, pode ser hoje, ainda, mais tarde, mas tu vai indicar o tempo e vai dizer uma ação que tu espera que vai ter concluído ou algo que vai ter acontecido nesse tempo. Vamos ver os exemplos então. I will have finished the book by 10 p.m. Eu vou ter terminado o livro às 10 da noite. Então, é como se estivesse estabelecendo limites de ações que vão ter terminado no futuro. I hope they will have cleaned the rooms by the time you get home. Eu espero que eles tenham limpado o quarto quando a gente chegar em casa. A gente provavelmente já ouviu bastante essa frase, limpado o quarto, ter colocado a carne para descongelar, esse tipo de coisa. Outro exemplo, he will have studied for the math test by Friday. Ou seja, na sexta-feira, que é o limite que a gente está dando aqui, ele já vai ter feito essa ação que é estudar para a prova de matemática. In 2013, 2023, I will have finished my PhD. Então, em 2023, eu já vou ter terminado doutorado. Então, agora vamos ver como é que a gente faz essas afirmações. Então, I will have read the book by 10 p.m. A gente tem o will. Então, quando a gente está falando de futuro, futuro no geral, a gente normalmente usa will. Então, aqui no Future Perfect, é ele que a gente vai usar. Então, a gente tem o will. Quando a gente tem perfect, a gente normalmente tem o have ou had, se for past perfect. Então, have e o verbo no particípio. Como depois de will, a gente não pode ter nenhuma modificação no verbo, tem que ser have, que é a forma base dele. Então, will have e aqui um verbo no particípio. Read. Lembrando que read, read, read. Fica exatamente igual. Aqui, will have cleaned. Clean é um verbo regular, então a gente só vai colocar ed. E will have studied. Então, a mesma coisa, a gente pode usar a abreviação do will, a contração do will, apóstrofe ll, have studied e will have finished. Aqui a data está certa. Então, como é que vai ser a estrutura dessa afirmação? A gente vai ter o sujeito, will have fixo em todas as frases. Não tem aquela coisa de botar S se for terceira pessoa, não. É will para todo mundo, will have fixo e depois um verbo no particípio. Se for regular, colocar ed. Se for irregular, tem que olhar naquela famosa terceira coluna. Como é que a gente vai fazer a negação? Como a gente faz todas as negações, colocando um not junto do verbo auxiliar, que aqui é o will. Então, will not have read, won't have cleaned, ou will not have studied. Então, percebe que a gente tem várias maneiras de fazer a negação. A gente pode escrever tudo por extenso, will not have,
a gente pode usar won't have, que daí é a contração do will e do not, ou contrair o will com o sujeito, he'll, e colocar not have. Então, todas as três maneiras são aceitáveis, estão corretas, então tanto faz usar qualquer uma delas. Daí o verbo participio, studied in, I will not have finished, daí in 2020. Então, a mesma estrutura de negação que a gente tem para todos os outros tempos. Então, sujeito, will not have, então, not acompanhando o verbo auxiliar, o verbo principal aqui, que vai ter que estar no particípio, e um objeto. Como é que a gente vai conjugar interrogações, então? Ignorem aqui. Will you have read the book by 10 p.m.? Então, a gente vai colocar will na frente para fazer a pergunta. Will they have cleaned the rooms by the time we get home? Will he have studied for the math test by Friday? E in 2023, vocês viram? Pode ter alguma coisa antes da pergunta. Will she have finished her PhD? Mas a ordem aqui continua de pergunta independente do que tem antes. Por quê? Isso aqui não é uma pergunta. Isso aqui não faz parte ali. Isso poderia vir aqui no final ou lá na frente, porque isso não vai afetar a ordem aqui do will que precisa ter. Que é qual? Primeiro vai ser o will, depois vai ser o sujeito, have, e o verbo no particípio, e então o objeto, é o resto da frase que a gente precisa ter. Para responder as interrogações, a gente vai ter as perguntas: Will you have read the book by 10 p.m.? Yes, I will. No, I won't. A gente vai fazer o que a gente sempre faz. Só cuidar qual é o verbo auxiliar, qual é o verbo auxiliar que está fazendo essa pergunta e qual é o sujeito. Então, lembrando, tudo que a gente pergunta com you, a gente responde com I. Então, will they have cleaned? Yes, they will. No, they won't. Will he have studied? Yes, he will. No, he won't. Não precisa colocar mais nada além disso. Precisa, yes, he will have studied. No. Yes, he will. Ponto final. Não precisa mais nada. E will she have finished? Yes, she will. No, she won't. Então, Future Perfect não tem muita complicação. É só ter essa ideia que a gente vai ter um tempo limite, que pode estar explícito no ano, num horário ou com algum outro tipo de coisa. Por exemplo, quando chegar em casa, que é um tempo, né? É um horário, a gente sabe que horário seria isso, dependendo do contexto. Então, a gente vai ter um limite de tempo e uma ação que a gente espera que esteja terminada, finalizada até esse limite de tempo. Ok? Então, por esse vídeo é isso. Não esquece também de conferir meu Instagram, o TeacherDudaDC. Estou postando lá curiosidades sobre comidas, tem bastante coisa sobre comida, sobre viagens, sobre lugares que eu já visitei. Tem umas coisas bem interessantes que eu acho que vocês nunca ouviram falar, que eu só realmente conheci quando eu estava viajando, que não fazia a mínima ideia que existia, e são muito legais. Vai ter também dicas de vocabulário, gramática, pronúncia, né? Tudo relacionado ao mundo da língua inglesa. Então, bye bye, see you next time!